Aí, abrindo aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu chamar o Ale. Vamos chamar o Ale. Vamos chamar o Ale. Vamos lá. É isso aí, boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Cadê o Alexandre? Já entrou. Aê! E aí, beleza? E aí, pessoal? Oi. Boa noite. Tudo bom? Olê, Tudo você tá bom? vendo a gente, não? Oi? Hoje você tá vendo a gente? Também não, tá tudo preto. É nada, cara. Eu não sei o que acontece. Sério mesmo, velho? Sério, mano. Sério. Pô, Aquele dia eu tava vendo o Miyagi, mas não tava te vendo. Ah, tá bom, pô. Vamos assim, né? Não vai ter jeito. Se ele que abre. Não adianta. Eu acho que é o que é, mano. É, depois a gente descobre o que é. Beleza, e aí? Tudo bem com vocês? E a Mônica? E oi, Mônica, tudo bom? Tudo bem, tá? E vocês? Olá. Estamos aí. Olá. Estamos aí se reerguendo, né? Graças a Deus. Tem jeito, né? A gente não tem outra opção que não seja se reerguer, né? A gente teve uma semana aí diferente agora. E... Ô, Camila, pelo amor de Deus, desliga esse celular, mulher. O que ela tá fazendo? Preciso pedir primeiro para a Vitorinha fazer a nossa oração, tá? Bora lá? Então vamos. Então, ora por nós. Deus, muito obrigada por mais uma live. Muito obrigada por eles estarem fazendo essa live mais uma vez. E dessa vez vai ser diferente. E vai ter membros, a família deles a mais. Então eu peço que essa live seja abençoada, que toque no coração das pessoas, que o Senhor abençoe essa live. Como todas as outras, o Senhor abençoe. Então, diz amém. Legal. Amém. Bom, pra gente começar, né, Ale? Vamos falar o porquê que a gente tá fazendo uma live com esse título, né? Família, né? E aqui representando as nossas famílias, né, cara? Tudo que mudou aí nesse tempo, né? Que a gente fez essas lives, essas 7 semanas. E coincidentemente, né? Até hoje eu tô aqui inteirão falando, né? Mas a 7ª semana ser numa semana tão difícil, né? Não vou falar difícil, cara, mas desafiadora, exatamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra, desafiadora. Então, foi muito assim especial a gente poder vir trabalhando esses temas, né? E durante esse tempo e para chegar nessa 7ª semana com o acontecimento que teve na minha vida, né? E eu me sentir mais forte, mais firme, mais preparado para enfrentar o que eu enfrentei, né, cara? Realmente não é fácil, né? Eu nunca imaginar, né, que tudo que foi diagnosticado pelo médico da minha mãe, né, que eu perderia a minha mãe essa semana, né, com 2 meses de diagnóstico. Porém, a parte boa disso, não de perder a minha mãe, mas do todo o que aconteceu, é que eu pude, durante essas 7 semanas, trabalhar esse perdão diariamente, sabe? E porque assim, uma pessoa doente, na condição que ela estava, ela depende de muita paciência e muito amor da família, sabe? E eu percebi isso em mim, né? Que Deus trabalhou em mim para que eu fosse mais paciente com ela, para que as coisas que ela às vezes falava para mim de cabeça cheia, eu não levasse isso para o meu coração, né? Por mais que às vezes eu ficava um pouco chateado, mas aí eu vinha com a nossa história toda do perdão que a gente vinha trabalhando, e isso ia eliminando todos esses pequenos deslizes que ela dava, que era por conta dela estar muito doente, né? Então era normal que
acontecesse isso, né? E então me ajudou durante essas 7 semanas a passar esses últimos dias ao lado da minha mãe de uma forma mais amorosa com ela, mais misericordiosa com ela, com mais compaixão, entendendo que estava acontecendo um processo de despedida, né? E eu consegui passar por isso, cara, da melhor maneira possível. Não teria melhor forma de eu ter chegado nessa última semana da nossa live, que coincidiu com o falecimento dela, no domingo de manhã, né? E no momento que eu estava ali no velório, né? Eu me sentia com uma missão assim extremamente cumprida, né? Não tinha peso, não tinha arrependimento, não tinha nada. Por quê? Porque eu já tinha liberado o perdão para ela há bastante tempo, já tinha feito coisas que ela esperava que eu fizesse em relação ao perdão. Então, ela esperava muito que eu perdoasse o meu padrasto, que eu perdoasse a minha irmã, que eu tivesse um convívio gostoso com eles, né? Um convívio familiar. E a gente saiu do velório da minha mãe e foi almoçar, né? Juntos ali. Então, assim, eu saí com uma sensação mesmo, uma certeza, cara, de missão cumprida, de que eu fiz tudo que eu podia por ela, de que realmente teve uma liberação honesta de perdão, do fundo do coração, cara, de todos os lados, meu. E hoje eu considero que a minha família são essas pessoas que estão aqui, mais o meu padrasto e a minha irmã, né? Nós somos uma família a partir de agora. E eu tenho certeza que esse é o maior gosto que a minha mãe, de onde ela estiver, ela deve estar vendo isso e deve estar muito feliz, cara. E graças a Deus ela não está mais sofrendo, né? Então, a gente sente já tem uma saudade, né? É muito estranho ainda, é muito recente, né? Porque aconteceu agora, nesse domingo. Mas eu tô tão confortado, cara. Tô um pouco ainda, eu percebo que tem horas que eu tô me segurando e tal, mas tenho que seguir, né? E ela cumpriu com a missão dela, graças a Deus. Da melhor maneira e ficamos muito felizes, cara, de poder ter tido a oportunidade de, nos últimos meses, a gente ter se atentado, assim, a detalhes tão pequenos com ela, onde a gente, por exemplo, fez questão de levá-la em alguns lugares que ela gostava de frequentar, né? Um dia a gente levou ela para tomar um café lá na Offner de Moema, que era um lugar que ela gostava. Ela saiu meio reclamando, mas foi tudo bem. Interessa que ela comeu uma tortinha de morango lá e ficou feliz, tomou, né, um café e esteve com a gente. E assim, levamos ela para a igreja. A última coisa que a gente fez, cara, foi a gente ir para a igreja, eu, ela e meu padrasto, cara, lado a lado, os 3 orando juntos na igreja. Isso foi fantástico, cara. Eu nunca imaginei na Aquela minha foto vida, ficou sensacional. né? A Camila pegou na hora certa ali a foto e os 3 em pé ali orando, um ao lado do outro, tal. Então, cara, eu acho que foi uma coisa assim que liberou mesmo e, sabe, levamos ela para almoçar, saindo de lá aquele dia. A gente foi almoçar num lugar que a gente costumava almoçar nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, assim, eu digo, bastante tempo atrás, quando ela ainda estava bem saudável. E ela ficou muito satisfeita, muito feliz, né? E ela vinha relatando pra gente que ela estava muito feliz, assim, com essas liberações de perdão da família, né? Onde eu também, o principal evento aí de tudo isso foi o último dia que ela esteve no apartamento que ela morava aqui com a gente, onde eu fiz uma reunião ali, comprei pizza e tal, e a minha família nunca fez uma oração juntos, né? E eu, não contente, eu preparei uma palavra, né, de Atos 16, falando lá sobre a hora lá da prisão, que o carcereiro, ele recebe uma mensagem, né, falando que ele seria perdoado, né, e a família dele também. Então eu falei a respeito dessa palavra, não lembro agora no detalhe aqui para falar, mas foi essa palavra que eu comentei, e fizemos uma oração de mãos dadas em família, né, todos nós, né, meu padrasto, minha irmã, nós aqui, minha mãe, e eu falei para ela, falei, mãe, agora você pode ficar tranquila que nós estamos unidos, né? Nós somos uma família de verdade, a gente está fazendo um momento aqui que a gente nunca teve. Então,
veio acontecendo um processo, cara, sabe? Um processo, assim, muito legal com a minha mãe. E isso tornou essa live de hoje mais especial, né? Essa sétima live, esse último episódio, eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia imaginar que o sétimo episódio eu ia falar desse assunto, cara. Eu ia ter esse, entre outros assuntos, eu ia ter esses comentários que eu tô fazendo aqui, cara. Não imaginava. Mas fiquei muito satisfeito porque deu tempo, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar a respeito do que eu tô comentando aqui, é que assim, para a gente tentar sempre fazer com que dê tempo. A gente tem que trabalhar isso na gente, sabe? A gente esquecer nosso orgulho, nossa vaidade, e que dê tempo da gente pedir perdão, da gente liberar perdão, da gente curtir um pouquinho a mais, da gente fazer uma programação aí, né? Como eu fiz, eu sabia que ia acontecer o que aconteceu. Aí eu falei, eu tenho pouco tempo para curtir isso que eu quero curtir com ela. Eu vou levar ela aqui, ali, vou fazer isso, vou falar isso, sabe? E é por isso que eu falo disso dessa forma feliz, cara. Porque deu tempo, entendeu? Missão cumprida. Não podia ter sido melhor, né? E agora, graças a Deus, ela está curada. Em nome de Jesus, está curada, não sente mais dor, não tem mais câncer, não tem mais esclerose múltipla, não tem mais neuralgia do nervo trigêmeo, não tem mais nenhuma reclamação, né? Tá lá com o pai, cara. Olha que bom. Amém. Né, Ale? Fala aí. Cara, a gente sente muito mesmo pela sua perda. Na verdade, toda perda, nesse sentido, é uma perda pesadona. Eu passei por isso também. Mas a minha situação foi diferente. Na época, eu não tinha liberado perdão, não tinha nem conhecimento disso. Você é um privilegiado, porque você conseguiu liberar o seu perdão, você fez a live na época certa, fizemos nessas lives, essas séries de live falando de perdão todo esse tempo, e na última semana da última live, o seu perdão já estava mais do que liberado. Cara, é uma perda, a gente sente muito por essa perda aí, mas eu entendo que hoje realmente ela está numa situação melhor hoje. E porque, cara, o sofrimento dessa doença é terrível, né, cara? Então, não só ela sofreria, como todos os outros envolvidos. Você, sua irmã, seu padrasto, sua esposa, sua filha. Então, quer dizer, a família inteira acaba se desgastando, sofrendo junto. Não adianta. Entendeu? Seguinte, eu escrevi um texto rápido aqui e agora eu gostaria de ler para falar sobre a família, porque o tema hoje é família. É a live do perdão, mas é direcionada à família. E eu acho que a família, ela é tudo para nós. E a gente tem que cuidar dessa família, seja a qualquer preço. Você não pode deixar sua família, você perder a sua família. É isso aí. Vamos lá. A família é o nosso primeiro ministério. Manter a paz, a harmonia em nossa família é uma tarefa árdua, porém fundamental. Nem sempre é fácil, principalmente quando não se tem Jesus e nem papéis definidos em nossos lares. Quando não temos conhecimento da palavra de Deus, fica realmente difícil cumprir os nossos papéis como marido e mulher, muitas vezes trocando de papéis e de responsabilidades. Aí, velho, quando isso acontece, meu irmão, o fuá tá feito. A troca de papéis, a troca de responsabilidades, meu, aí fica uma disputa, uma guerra, vai tudo pro vinagre. A maioria das vezes esse fato gera muitas brigas e desgastes em um relacionamento, deixando uma família totalmente desestruturada. Marido e mulher não se entendem, filhos perdidos e desorientados, onde vão crescendo com um sentimento de abandono e em um verdadeiro caos familiar.
Com tudo isso, mágoas vão surgindo de todos os lados. Já estou chegando onde eu queria. Porque assim, vai tendo muita confusão, muito atrito, muita briga, muito de tudo. E aí começa as mágoas, você começa a não ter mais o mesmo sentimento que você tinha no passado para aquela pessoa. E as brigas vão comendo solto. Não tem jeito. Para arrumar a casa, só Deus na causa. Literalmente. Pois só Ele vai colocar cada coisa em seu devido lugar, cada homem como sacerdote e as mulheres como auxiliadora do lar. E fora isso, muito perdão tem que ser liberado. Pois a falta do perdão é como um veneno que tomamos todos os dias e vamos nos matando lentamente por não liberar esse perdão. Já ouvi muitas vezes a frase: eu morro, mas não perdoo. Nossa. Já ouviu isso aí, não? Já, pô. Aí eu coloquei azar do seu, né? Você que vai carregar a mochila. Mano, a rocha tá nas suas costas, meu irmão. Você quer liberar, você libera. Se não quiser, coitadinho, mano. Temos sim que perdoar um ao outro e cuidar do nosso lar, que é um presente de Deus em nossas vidas. Casamento e família não é brincadeira. E uma separação não há vencedores. Todos sofrem. E as consequências para os filhos são muitas vezes perturbadoras, precisando, na sua maioria, de acompanhamento profissional. E quando você deixa chegar nesse ponto de uma separação, graças a Deus, Senhor seja louvado, a gente conseguiu encontrar Deus na hora certa. Porque assim, chegar nessa separação, todo mundo sofre. Eu sofro, ela sofre, os filhos sofrem. É um caos total. É um caos total. Não é bom para ninguém. E assim, o casamento é uma só carne, eu entendo isso. E a gente teve que liberar muito perdão. E todo casal que está em atrito, eles têm que ter esse conhecimento. Eles acham que eles vão resolver sem se perdoar, eles vão resolver de qualquer forma, deixa que o tempo resolve e o tempo só piora. O tempo ele não dá trégua. Em vez de ele cicatrizar muitas feridas, que muitas vezes até acontece, mas não no caso de mágoas. No caso de mágoas, essa mágoa vai se engedrando em você, ela vai te contaminando, ela vai te adoecendo. E assim, o seu relacionamento acaba indo para o buraco, indo para o vinagre. Os dois machucados, não só os dois, os filhos. Cara, é um caos generalizado. Com certeza é. Tem um cachorro latindo aí. Não, é no prédio aqui, esquenta não. Se fosse aqui, eu já estava espirrando. Entendeu? E eu acho que assim, as mulheres têm um peso fundamental no nosso relacionamento e na união do nosso relacionamento. Nossa, com certeza. Entendeu? É o peso delas. E elas estão aqui hoje para falar sobre isso. Sobre a nossa transformação, sobre como está o nosso relacionamento depois da nossa conversão. Com certeza, cara. A ideia foi essa, né, Ale? Trazer elas mesmo para a gente trazer a família toda, para que elas também pudessem trazer uma opinião. Peraí que tem um inconveniente aqui na rua. Não. Então, para elas trazerem uma opinião na visão delas, né? Do que foi transformado, né? Tanto no âmbito familiar, quanto nós aqui na parte individual mesmo, eu e você, né, Ale? Como sacerdotes da casa, né? Então, eu acredito que elas possam falar o que elas acharam que mudou. Não só nesse tempo, né? Mas desde quando, porque o perdão já vem sendo liberado e trabalhado nas nossas famílias há um tempo, até que chegou a ideia de fazer as lives. E a live, eu acredito que ela deu uma ajuda, né? Maior ainda para a gente bater. Né? Exatamente, deu um up mesmo. E coincidiu com a situação da minha mãe, da situação familiar, né?
Então é isso aí, mulheres. Quem, a Mônica quer falar ou a Camila? Quem vai primeiro? Mônica, Boa noite, gente. Vocês estavam conversando e uma coisa que é uma verdade é a questão do peso de uma mulher num casamento, né? E tem até uma palavra de Deus, né? Que a mulher sábia edifica um lar, mas a que não tem sabedoria, ela é a ruína, né? Então, exatamente. a mulher, ela precisa, sim, sabe, estar afirmada na palavra de Deus para poder ser o melhor no casamento, porque o homem ele tem uma dependência muito grande como auxílio, né? Então nós somos auxiliadoras, intercessoras, temos nosso sexto sentido, né? Então nós somos muito intuitivas e quando o casamento ele está alinhado sobre tudo isso e o homem ele consegue compreender o valor que a mulher tem em cima de tudo isso, o casamento ele voa, né? Ele tem uma estrutura muito melhor e abençoada. Tudo isso que o Rafael falou foi através dos meus auxílios. Então, é questão de oração. O Espírito Santo, há um tempo, tem me acordado muito de madrugada. E durante esse acordar, eu sempre entro em oração para entender. Então, teve sobre a questão do perdoar, do levar a mãe dele para a igreja, do levar ela para almoçar, né? Porque tudo tem que ser amor. Olha, o que você acha da gente fazer assim? Né? E ele estava aberto para tudo isso. Então, a gente tem que estar, assim, conectado num casamento para que a gente tenha esse diálogo. Porque quando nós estamos alinhados com o Espírito, ele vem nos direcionando e como nós, com a função de auxiliador, a gente passa isso para o nosso esposo, para que seja feita, né? Porque ele que fecha a decisão. E o Rafael esteve aberto todos os momentos que eu falei com ele. Falei, vamos visitar. Teve um dia que deu aqui uns 5 minutos. E, se não me engano, acho que foi uma sexta-feira à noite. Falei, vamos visitar sua mãe agora. Agora, vamos. Porque eu estava sentindo que realmente algo estava acontecendo, algo ia acontecer. Então, a gente aproveitou todos os tempos, por mais que nós estivéssemos cansados, né? Então, para que tudo isso acontecesse, aonde a gente entra? É a estrutura da família, né? O marido, ele estar alinhado com a mulher, né? Ao ponto de ouvi-la e seguir aquilo que ela tem para estar passando, porque é o que né? O Rafael, ele é a atitude, eu sou o auxílio, e a gente tem essa conexão, graças a Deus. Ele tem mudado muito de um tempo para cá, né? Vocês estão querendo um pouco saber sobre a questão do que foi mudado na vida dele. E ele mudou, ele tinha dificuldades de pedir perdão, né? Hoje ele já tem essa facilidade. Há um tempo nós já fizemos, né, o curso de casais. Eu sempre indico esse curso de casais, independente de como esteja o casamento, porque a cada momento é uma fase diferente que nós estamos passando. E nós já fizemos anteriormente, dessa vez senti no coração de fazer de novo, e nós fizemos. E até então estava tudo ok. Só que quando nós estamos no curso, a gente percebe o quanto a gente tem que aprender ainda, né? E foi um momento que nós estávamos precisando muito. Não porque nós estávamos brigando, nem nada, a gente não estava em conflito, a gente tinha já uma harmonia. Mas são coisas que aconteceram que durante o curso ele vai nos auxiliando como fazer com que fique tudo bem, né? Vai nos direcionando para que a gente tenha essa paz. E teve que nem a questão do perdão, porque entra esse assunto de perdão. E quando nós declaramos tudo aquilo que nós passamos, eu falo isso muito para as pessoas, declaram para as pessoas certa hora. E declara, porque Deus ele não tem como vir pessoalmente. Ele vai enviar pessoas, né? Então, dentro de uma aula, né, que nós estávamos tendo de curso de casais, o tema perdão ele veio muito forte, porque teve um testemunho bem semelhante ao que o Rafael estava passando. E dentro do carro nós estávamos vindo embora e eu falei para ele, você tem que perdoar o Francisco, né? E eu
foi uma semente que ele plantou no coraçãozinho dele. E ela foi crescendo, crescendo. E o Espírito Santo, ele traz a oportunidade de você conseguir proporcionar esse perdão, né? Deus, ele nos direciona, mas a atitude tem que vir de nós. Então, a questão é até onde o seu coração está aberto para que você evolua, para que você mude, para que você perdoe, né? O Rafael poderia ter usado o orgulho dele e não ter liberado aquele perdão da forma que ele liberou naquele momento. Mas ele também estava dependendo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele pediu para que Deus proporcionasse uma oportunidade para que ele fosse melhor. Então, a partir do momento que nós oramos e falamos assim, Deus, eu quero ser melhor a cada dia, você tem que estar aberto a aceitar a boa, perfeita e agradável bondade de Deus, mesmo que isso tenha que tirar um pouco do seu orgulho, né? Porque ser humilde, na minha opinião, é ser muito forte. Porque é você abrir mão de você, das suas razões, né? E viver com mais amor. Eu sempre fui muito tranquila com a questão de perdão. Até falei para ele. Eu não tenho dificuldades em perdoar. Nunca quis ter razão. Prefiro ter perdoado do que ter razão. Porque a razão ela é muito individual. Às vezes a minha razão não é igual à sua. Então, você liberar perdão é um dom que Deus me deu. Eu creio nisso porque eu tenho uma facilidade, né, de liberar perdão. E passei isso para o Rafael. E ele sempre esteve aberto, desde o início da nossa relação, sempre esteve aberto a mudar, né? Então, todo o auxílio que eu passei para ele, eu senti mudança. E não é uma mudança grande, não. São mudanças pequenas, porque tudo é um processo, né? E quem convence não somos nós auxiliamos. O único ser que tem a capacidade de convencer alguma coisa é o Espírito Santo. Então, o Rafa, ele tem ficado aberto para isso. Eu também, né? Tenho melhorado bastante, tenho mudado bastante. Isso não significa perfeição, porque nós não somos perfeitos e somos pecadores, mas significa que nós estamos abertos para ser melhores, né? Para servir, para ajudar e para perdoar. É isso. E não interessa o momento, né? Assim, é aquilo. A gente às vezes recebe uma missão e por mais que a gente esteja passando um momento de dificuldade, de dor, né? Essa semana uma pessoa falou para a Camila, assim, comentou uma frase, tá? Pediu ajuda. E ela, na sequência, comentou assim, poxa, mas vocês estão de luto. Aí a Camila comentou isso em voz alta aqui para mim, assim, passando, né? Porque às vezes a gente compartilha alguns assuntos, né? Desse tipo de ajuda, né? Aí eu falei, não, fala para ela que a gente tá de luto, mas eu só tô triste, mas eu tô vivendo. Eu preciso continuar a minha missão. Então ela pode trazer o problema dela pra gente, né? Porque, mas pô, sua mãe morreu domingo, cara. Na segunda-feira eu vou falar com você sobre um problema meu? Vai. Ué, eu tô aberto para isso. Eu tô aqui para te receber. Eu tenho que ser forte, cara. Eu quero ser um escolhido de verdade ali, digno, entendeu? De Jesus olhar para mim e falar, pô, cara, é isso aí, você virou um cara forte mesmo. E é você ter o prazer em servir. Eu amo servir. Eu amo quando as pessoas precisam de uma oração. Eu amo quando as pessoas confiam, né, em pedir um pouco. Por quê? Isso significa que elas estão vendo Deus em nós. Né? Elas estão buscando algo que, de repente, poucos vão ver. Né? Bondade, né? Tá vendo bondade. Então, assim, eu tenho, sim, esse ato de servir e eu amo servir, até justamente para as pessoas que precisam estar liberando esse perdão, porque eu vejo que hoje tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E essa live, ela tem não só trazido palavras para as outras pessoas, mas ela tem nos edificado, porque quando a gente fala da palavra para o próximo, a gente também está aprendendo, né? A gente passa aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, porque por mais que nós, que nem o Rafa liberou perdão, vocês liberaram perdão, eu já liberei perdão, não significa que nós não temos que perdoar a cada dia, porque nós, né, a gente acordou da pá virada, e aí a gente discutiu de novo. Por quê? Porque é normal, nós somos diferentes, né? Nós vivemos de forma, tem dias que o meu humor não está tão bom, nem o dele. Essa semana nós estamos passando por uma dificuldade, assim, forte, até por conta do falecimento da minha sogra. Então,
os nervos ficam muito à flor da pele, né? Porque a gente tenta viver como se tudo estivesse bem, mas não está bem. A gente está passando por um processo, e esse processo ele é lento, né? Então, por algum momento, um acaba respondendo atravessado e o perdão continua. A gente tem que estar trabalhando o perdão diariamente, né? É um motoqueiro que passa fazendo barulho na porta, é um cachorro que fica latindo, é um fechamento no trânsito, porque a gente tem que estar sempre vigilante, porque o inimigo está aqui esperando brechas, principalmente para estar destruindo famílias, porque foi a primeira aliança que Deus fez, né? Então, uma família consolidada tem que estar mais vigilante ainda, porque o inimigo ele não vai aonde já está quebrado. Ele está indo aonde tem a facilidade dele fazer alguma coisa. Então, não dê brechas, né? E a gente deu uma discutida, perdoa, né? E tá tudo bem. Orar, buscar sempre em oração, sempre estar fortalecendo, sempre estar vigilante aos nossos filhos, né? Porque os nossos filhos, eles são a nossa estrutura. Eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, né, que são próximas a mim, para estarem orando pelas crianças, porque eles também precisam liberar perdão, né? Então, por exemplo, você fala algo para o seu filho e tenta entender o que ele está sentindo em cima daquilo, não deixa com que ele floresça uma raiva, um ódio, uma amargura, uma angústia. Conversa e mostre o significado daquela correção, né? Para que o amor esteja sempre acima de tudo e todos, né? Para que não tenha a dificuldade de perdoar, para que não tenha a dificuldade de aceitar o perdão, para que a gente possa estar seguindo sempre em frente. Isso aí. E aí, Ale? E a Mônica? E a Mônica? A gente quer saber o que a Mônica acha. Vocês dois são muito parecidos, né? Não é à toa que na academia são conhecidos como pai e filho. Papi. Além de serem parecidos fisicamente, emocionalmente, né? Muito parecidos. E é isso que o Ale falou. Curso Casados, para a gente, foi um direcionamento muito importante para a gente saber dos nossos papéis, né? Como pai, como mãe, como marido, mulher. E isso solidificou muito o nosso casamento. Nós sempre fomos muito família, colocando a família sempre em primeiro lugar, isso sempre. Mas agora, com um entendimento muito maior, estamos estudando muito e solidificando cada vez mais nosso casamento, nossa família. E ontem, no curso que eu estou fazendo, a lição foi sobre o perdão. E é uma palavra que veio acompanhando a gente, né, durante todo esse tempo. Quando nós fizemos o curso de casados, a lição do perdão foi uma das mais difíceis para nós. Foi muito no começo e foi muito difícil. Nós não conseguimos nem fazer a lição, porque ele ainda não tinha perdoado, né? Não tinha liberado perdão ainda naquele momento e a lição ficou sem fazer. E é uma decisão muito difícil mesmo, o perdão, mas é necessária, porque já está comprovado, até pelos próprios profissionais, os psicólogos, já está comprovado que a falta de perdão ocasiona muitas doenças em nós. Pressão alta, problemas cardíacos, diabetes. Então, a falta do perdão, ela vem primeiro no nosso emocional e depois no nosso físico. E aí a falta do perdão, quando acontece de ir para o nosso físico, a estrutura familiar também fica toda prejudicada, né? Porque a gente já está doente emocionalmente e depois ficamos doentes fisicamente. Então, aí fica um processo muito doloroso e muito difícil. O ato de perdoar não quer dizer também conviver com as pessoas. Ótimo quando dá para perdoar e continuar convivendo com as pessoas. Mas nem
sempre isso é possível. Só que nós temos que liberar o perdão independente da pessoa merecer ou não. Porque a pessoa que nos fez o mal está lá, vivendo, Às vezes ela nem sabe. às vezes nem sabe o tanto que prejudicou a gente. Continua com a vida dela. E nós que estamos carregando toda essa carga emocional. Então, independente do que aconteça, se a pessoa merece ser perdoada ou não, nós temos que liberar o perdão. Não, nem sempre vai ser possível continuar a conviver com a pessoa, mas só dessa liberação, desse sentimento, não querendo mal nenhum para ninguém, isso já nos liberta, né? Já nos liberta. E ontem, no curso que eu fiz, nós colocamos grãos de milho nos sapatos. E ficamos a aula inteira com o grão de milho no sapato. E aí tinha hora que a gente tirava um pouco o pé do chão, né? Tinha hora que você colocava e você lembrava, tinha hora que tinha que ficar de pé, aí aquilo incomodava mais ainda, que era para saber o que é você não liberar o perdão. É isso aí. Incomoda. É Incomoda. Você está lembrando daquilo a todo momento. Aquilo vai e volta. Vai e volta. Então, foi muito legal isso da gente colocar uma coisa que realmente incomoda ali, né? E ficar vendo comparado com o perdão. A falta, né? E isso tanto para o próximo, né? Ou para nós mesmos, né? Porque eu acho que o auto-perdão acaba sendo o maior peso de todos os perdões, no meu ponto de vista, tá? Porque a gente se culpa muito. Por que eu não fiz assim? Por que eu fiz assado? E você fica ali. Aí tem dias que tá ok, é que nem o milho. Aí tem dias que você nem incomoda tanto. Aí você vai lá no outro dia, você vê a situação e você vem e pensa de novo, fala, gente, mas por que eu fui fazer desse jeito? Né? E você tem que se perdoar para que você consiga viver, né? Se libertar, porque o perdão, tanto ao próximo como para si próprio, é uma liberdade que você acaba colocando na sua vida. De você entender que aquele foi o momento, bom ou ruim, serviu de aprendizado e está tudo bem. Né, e seguir em frente. E é um processo, né? Não é que significa que a gente libera perdão, ou perdoa alguém, ou se perdoa, que isso seja uma chavinha. Não é dessa forma, né? É um processo. Que a cada dia você vai trabalhando, você vai tratando. Eu falo para a Vitória, né? Que toda dor ela é como um machucado. Hoje está doendo muito porque você acabou de machucar. É isso aí. Aí amanhã ela continua doendo, mas você vai tratando, vai cuidando, aí até criar uma casquinha, né? E vai passando. Chega uma hora que cicatriz já não está mais ali. Mas nós precisamos passar muito pelo processo, né? Em todos os processos da vida, principalmente o do perdão. Para que a gente se liberte mesmo. Eu acho que assim, é um processo e você tem que dar o primeiro passo, né? O primeiro passo qual que é? Você ter essa consciência, que nem o que aconteceu comigo com a Camila referente ao meu padrasto. A forma como ela me abordou foi claro que foi uma coisa de Deus mesmo, do Espírito Santo, porque ela encostou no meu ombro, assim, dentro da igreja e falou, você sabe que você tem que perdoar uma pessoa. E eu tinha acabado de sair da aula do perdão. E eu já estava na aula, sem ela ter falado comigo, eu já estava com aquele sentimento. Eu já tinha percebido, porque você sempre sabe se você precisa perdoar alguém. Você sabe se você carrega uma mágoa de alguém ou não. É só você parar para pensar que você já vai lembrar uma pessoa ou uma lista, né? E eu sabia disso. Então, o que eu fiz? Eu falei, tá bom, já entendi, deixa eu pensar. Aí eu comecei, dia a dia, conversando comigo mesmo, nas minhas orações, né? Deus, me ajuda, eu preciso entender como que eu vou fazer para perdoar o meu padrasto. É o que a Ingrid falou, é difícil praticar, não é fácil. Ali, Porque você ter que praticar isso, você ter que abrir mão. O Rafael, ele estava certo na razão dele. E eu vou ter que pedir perdão. Mas quando nós pedimos perdão, não é porque a pessoa estava certa ou estava errada. Mas é porque quando nós entramos em conflito com alguém, nós também declaramos coisas ruins para a vida daquela pessoa. Né? Então a gente
tem que perdoar, pedir perdão, porque, ó, eu declarei algo ruim para você, né? Ai, quero que uma pessoa aconteça isso, né? Você declara coisas ruins, você tem coisas difíceis dentro do seu coração, que você passou, e você acaba meio que transbordando aquele sentimento ruim que a pessoa causou em você para ela também. Então, nesse momento, você também tem que pedir perdão. Eu peço perdão porque eu já, né, tipo, eu já queria até que você morresse, por exemplo, né? Porque eu queria que você se prejudicasse em alguma parte da sua vida. Então, você o quê? Você arruinou, você declarou algo ruim para aquela vida, né? Então, não é fácil. Não é fácil, principalmente porque a gente tem o nosso orgulho. E a gente tem que passar por cima desse orgulho para poder entender o que aconteceu e aonde entra a mulher, né, como auxiliadora, ou o marido também para entrar como auxiliador, ou algum amigo enviado pelo Espírito Santo, porque pessoas do mal com maus pensamentos, infelizmente tem bastante, né, que gosta de botar aquela lenha, né, no fogo. Então, não é legal. Então, é bom você sempre também selecionando quem você vai ouvir para que você consiga se libertar. Olha o comentário da Ingrid aí, ela tá falando aí no chat, né? Que realmente tem que ser de coração, tem que ser puro. E é isso. Porque é muito fácil acontecer alguma coisa e você virar a pessoa e falar, não, eu te perdoo. Entendeu? Bater nas costas ali, tá tudo bem. Só que lá dentro do teu coração sabe que você não perdoa. E o meu perdoar, eu pedi a Deus que ele montasse todo um contexto para que eu fosse convencido do perdão. E ele montou, e esse contexto aconteceu dentro de um quarto de hospital, né? Dentro de um hospital, com a minha mãe ali, sabe, já sabendo que ela estava totalmente degradada. Então, ali naquele momento, o Espírito Santo tocou, ó, tudo aquilo que eu estou trabalhando em você, é agora que você vai colocar em ação. E na hora que eu liberei esse perdão, eu recebi uma palavra da parte da outra pessoa que eu não imaginava. Sim. Que ele falou do perdão para mim também e declarou uma frase para mim falando, ó, você pode nem ter percebido, mas eu tentei, por exemplo, fazer tudo de melhor que eu pude, né? E você nem percebeu. Então, assim, poxa, realmente, me perdoa mesmo, né? Eu realmente magoei, entendeu? Aí foi de coração. E isso daí foi tão de coração que hoje a gente se fala todos os dias. Mas, Ingrid, esse momento que aconteceu entre o Rafa e o padrasto dele demorou quantos anos? 30. 30 anos. Então, não é fácil mesmo. Caso você queira me chamar depois no direct, a gente pode estar entrando com oração. Mas sempre quando você estiver orando, falando com Deus, pede essa ajuda. No começo, que você vai estar orando, pode ser que não seja de coração, porque ainda tem muitas marcas, né? Mas é que eu falei no início, o único ser que é capaz de nos convencer é o Espírito Santo. E ele trata o nosso coração de forma sobrenatural. Porque o Rafael, há um tempo atrás, ele queria pegar ele para bater, para brigar. Entendeu? Não era tranquila a conversa dos dois. O Alexandre tá rindo. Era bem feio. Então, eu ver o Rafael, quem conhece ele das antigas, sabe como ele é estourado e nervoso? Era. Então, nossa, mas o que aconteceu na vida dele? É Espírito Santo. Eu simplesmente me ajoelhava e falava, Deus, o Rafa, ele precisa se libertar disso. Ele não tem como. Ele sonhava que ele batia. Ele tinha tanta raiva que ele acordava nervoso, porque ele brigava até no sonho com essa pessoa. É verdade. Né? E, então, é algo muito forte. Ele se descontrolava. Então, não é algo que a gente... da noite para o dia. Mas é um tratar. Né? E é uma cura que você traz para a sua vida. E eu quero liberar perdão principalmente para familiar, né? Que seria para a mãe, para o pai, para o seu parceiro, seja para quem for, para um ex, né? Quantas pessoas têm que perdoar o ex pelo que fez, para que você não traga a sua antiga relação para a relação atual. E não, entendeu? Não tem nada a ver mais. Né? Não tem, mas você não perdoou. Então, você acha que aquilo que você passou pode acontecer de novo. Então, é aquilo que a Amor falou. Você acaba trazendo, se você não se... É o sapato. Você vai trazer um milho para o seu casamento novo? No seu pé? Não tem como.
Entendeu? Porque o seu marido atual, ele não tem nada a ver com isso, ele nem sabe o que aconteceu. E muitas vezes envolve criança no primeiro casamento, coisa assim, aí acontece toda uma situação de constrangimento nos encontros, Sim. fica aquela coisa que não pode ser um negócio assim leve. Então, uma vez que tiver o perdão, tiver o entendimento de que aquela fase passou e que hoje precisa respeitar um novo contexto, as coisas ficam mais leves, fica mais fácil de criar um filho com duas famílias. Tem que ter um entendimento disso. Não dá para ficar com dois tipos de educação diferente, não dá para ficar com um tá em guerra, ah, pera aí, eu vou pegar meu filho ali, mas não olho na sua cara, ah, pego na portaria. Cara, não é isso. Aí o seu filho fica sem suporte. Entendeu? E é difícil mesmo, é muito difícil, porque é tão difícil que não seria um tema tão falado. Né? É um tema polêmico. Você falar sobre, eu não vou perdoar, não. Né? A gente escuta muito isso. Além de ser polêmico, é muito difícil. Ele é... Porque, assim, até o ponto de você chegar e falar, a gente tem que perdoar de coração, igual a Ingrid falou. É um processo você perdoar. Quando o assunto é muito pesado, é um processo. Porque, assim, às vezes você gerou uma mágoa, se machucou por um período muito longo na sua vida. E para você liberar esse perdão, não é do dia para a noite. Ah, apertou um botãozinho, estou liberando perdão. Não, tem um processo, uma consciência que vai entrando, uma transformação que o Espírito Santo vai colocando na sua cabeça. Está enraizado. Está enraizado. Então você, aos pouquinhos, vai liberando isso. Não tem como a gente liberar o perdão do dia para a noite. Não é algum mecanismo, não é um sentimento. Na verdade, o perdão é uma atitude. É uma decisão. É uma decisão. Eu decido perdoar. Só que o decidir perdoar, ele leva um time, ele tem um processo, ele tem um tempo para que isso aconteça. Entendeu? É diferente de alguém que você tá parado, alguém pisou no seu pé, por exemplo. Você perdoa essa pessoa na hora. Quem lembra? Tá perdoado, relaxa, tá tudo certo, fica em paz. Sim. Agora, quando é alguma mágoa, algum ferimento que veio lá de trás, de um relacionamento, você entendeu? Ou a frustração com o próprio pai, com a própria mãe, né? A gente tá falando de coisas de pai e mãe, como eu já declarei aqui, já expus, mas fica imaginando como que é a vida de uma criança que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Cara, pensa como que essa pessoa consegue liberar um perdão depois de adulta. O sofrimento que essa pessoa carrega a vida inteira. E aí depois, lá na frente, que ela conhece a palavra, que ela é convertida, e o Espírito Santo começa a tomar conta dessa pessoa, e ela fala, pai, eu vou ter que liberar esse perdão. Fica tipo, perdoo, né? Porque eu sei que ele não sabia o que estava fazendo. Era doente. Até você ter esse discernimento que o cara é doente, né? E é um processo muito forte. A minha mãezinha linda aqui, ó, falou que não consegue perdoar. E a Ingrid falou também, né? Mas faz mal para nós mesmos. E faz mesmo. Não sei se você chegou a escutar, Ingrid, sobre a dinâmica que a Mônica falou, de colocar o milho no sapato, né? E ficar usando o sapato com o milho. Chega uma hora que fica insustentável, fica insuportável, você vai querer tirar, e você fica um pouquinho ali, só que você vai ter que colocar o pé de novo, né? E você vai ter que carregar aquilo. Quem tá sentindo a dor é você. Porque às vezes tem perdão que você precisa estar liberando, que a pessoa nem sabe que ela fez o mal. Entendeu? E eu tenho pessoas que eu perdoei e elas nem sabiam do mal que elas me fizeram. Né? O Rafa sabe de tudo que eu já passei. Essa foi um diferencial do meu relacionamento com ele, porque nós colocamos tudo na mesa, né, para que justamente eu não trouxesse um peso do meu passado para o presente. Então ele sabia alguns traumas, algumas travas, algumas coisas, e ele me ajudou a passar por tudo isso. Né, que eu acho que todo relacionamento tem que ser muito esclarecido entre os dois, para que não venha marcas, dores, né? E mesmo que vier, o seu parceiro já sabe quais são e ele vai te ajudar a passar por isso. Né? Porque às vezes você está lá dando um coice no seu marido, o marido nem sabe qual é o motivo. Às vezes você já passou por um abuso, aí seu marido vem de um jeito diferente, você vai lá e bate nele. Fala, mas por que aconteceu? Né? E às vezes a forma como ele te pegou que fez você sentir algo, né? Então é muito bom você passar todo o seu histórico, né? Vamos dizer assim, pro esposo,
e aí vice-versa, para que um consiga ajudar o outro a liberar o perdão. Né? E a superar seus traumas do passado, exatamente, né? Superar, porque não é fácil. Né? Tem minha mãe, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento não foi bom, né? E ela não teve outros relacionamentos, ela se fechou nesse, né? Mas, mãe, eu tô orando pela vida da senhora para que a senhora libere o perdão e seja salva, viu? Porque carregar um peso não é fácil, é uma cruz que não é da senhora. E agora, como eu não tenho mais mãe, eu também vou usar a senhora como mãe, tá, sogra? Então, fica a dica aí. Já vou na tua casa fazer uma célula. Amém. Isso aí, chama nós. E a gente não consegue sozinho, né? Muito difícil. Tem que ter muito entendimento, muito estudo. Tem que procurar realmente Ajuda. os lugares que se sintam bem, né? E que busque a palavra certa, os cursos certos, que automaticamente, isso daí é um processo, automaticamente a gente começa a liberar o perdão. Como a Camila certa, né, amor? E assim, o que a palavra de Deus diz, né? Quando você for para a guerra, enfrentar algo, né? Que a guerra que diz é desafios, são adversidades, são coisas que a gente tem coisas para passar. Não vá sozinho, vá de 2 em 2. Porque se um cair, o outro ajuda você a se levantar. A gente não pode fazer nada sozinho. Por isso que a gente tem que falar o que nós estamos passando. Eu demorei muito para declarar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era quieta, eu não sabia. Minha ex-patroa que falou para mim, por que você nunca falou o que você passava? Né? Eu falava assim, não sei. Ela, nossa, eu te perguntava e você falava nada, você era quieta. E depois de um tempo que eu fui entender o quanto eu guardava comigo tudo, né? Mas Deus, ele veio me tratando e veio me ajudando a falar, a declarar o que eu estou passando para que eu fosse salva. Porque a gente tem que declarar, né? E quando a gente declara uns aos outros, a gente é salvo. Verdade. E que bom que os nossos meninos estão no processo de transformação, né, Camila? Verdade, porque não é fácil, né? Esses homens nervosos. Bastante. Graças a Deus. Continuam rotulando ainda, né? Continuam rotulando, mas isso faz parte. Hein? Sim. O Rafael, às vezes, está dirigindo, ele conversa, sabe? Ele fica questionando. Sai da frente. Eu falei, olha, Rafael, vamos fazer agora uma nova fase? Não fica narrando dentro do carro. Agora abre a janela e começa a gritar. Para a pessoa ouvir. Falei, não narra, porque assim, o cara não tá te ouvindo, aí fica eu aqui escutando a sua reclamação, não tá legal isso. Sai da frente. Pô, era igual. Eu tenho mania, cara. Eu falo, vai, seu lerdo, sua lesma. É assim, cara. Mas eu vou melhorar, prometo. Melhorou, não, já melhorou bastante. Ele não tá mais seduzindo tanto a marcha para poder brigar. E ó que eu sou o Toreto, hein? Ligar o pisca-alerta, sabe? Confrontar a pessoa. Não tá tanto mais, não. Graças a Deus. Aqui mas já foi. Já melhorou bastante. Porque a gente tem coisa para contar, né, amor? Muita história. Eu tive que puxar de mão pro carro parar, porque, né, era aquela... Não, o cara me fechou e ele tem que ir lá e mostrar quem é o homem da rua. Mostrar quem é o Toreto. Não, cara, eu vou contar um negócio desse do freio de mão, que eu acho que a gente nem era convertido, já faz muito tempo isso daí, eu acho que o Espírito Santo falou com a Mônica naquele dia. Eu estava no farol aqui da 31 de março e a gente estava com um Peugeot automático. Ou seja, estava complicado, hein? Tava. E aí eu tava com um Peugeot automático. E a Mônica, ela nunca tinha feito isso, mas ela pegou e desengrenou o carro, colocou no neutro. E eu não percebi isso. Eu não tinha percebido. Veio um louco na frente do carro e aí no farol. Aquele cara era folgado mesmo, tanto é que ele morreu aí. Mataram ele, mano. Não fui eu. Glória a Deus, né? Cara, esse cara parou na frente do Peugeot e ele me xingou, velho. Do nada, Satanás, velho. Pô, por que você comprou um Peugeot? Mais ou menos isso. Cara, e na hora eu acelerei o carro. E o carro não andou. Porque a Mônica tinha desengrenado o carro. Eu ia atropelar ele, velho. Pensa.
a nhaca que ia dar isso tudo? É que cega, né? A pessoa muito nervosa. São atitudes que você toma e você fica meio retardado, meio cego, São né? 5 Mas minutos de brecha. é isso. É os 5 minutos que vai acabar com a sua vida. 5 minutos não. É 1 segundo que vai acabar com a sua vida E inteira. fica cego. Rafael, ele se contraía inteiro, ao ponto assim de eu encostar nele, ele tá totalmente rígido, eu não conseguia conduzir. Não, vou ter que puxar esse freio de mão. Aí o carro O Alexandre estourou dente já, dormindo. Nem dormindo, não tinha tranquilidade, né? Sim. Hoje eu oro. Hoje, olha só, hoje nós somos doces, né? Tranquilinhos. Olha só, angelicais. Eu oro para dormir, eu oro a hora que eu acordo. Para muitas pessoas ele ainda é pitbull, né? Mas melhorou muito, muito. Mas o que é lindo Verdade. é que Deus viu algo neles, que são os improváveis, né? Os Onde as pessoas falam, improváveis, é nossa. isso aí. E aquilo que você falou, né, Lê, numa outra live, não venha me procurar no passado, não estou mais lá. É algo que tem falado muito dentro do meu coração, porque é uma verdade, né? Eu tenho declarado isso para algumas pessoas. Lá, quando alguém quiser te pegar no passado, falar que você não está mais lá, que agora você é uma nova pessoa. E o Rafael, ele é uma nova pessoa. Você, Lê, é uma nova pessoa. A forma como eu olho para vocês e como começou essa história, né, é muito de Deus, porque Deus, ele se preocupou, né? Eu lembro que na academia, depois do meu sonho, eu falei para você, fala para Mônica, para sua esposa, né? Eu ainda não conhecia, o quanto Deus a ama, porque ele moveu uma forma sobrenatural para poder mostrar o amor, né? Ele escolheu vocês, assim como nos escolheu, para que a gente venha levar realmente a palavra de Deus, e o perdão é algo muito forte, né? Algo que está no coração não só da nossa família, no coração da família de vocês, mas na família de milhões de pessoas. E enquanto a gente puder, enquanto a gente respirar, enquanto a gente viver, a gente vai estar declarando a palavra de Deus para que as pessoas sejam libertas desse perdão, né? E viver a boa, perfeita e agradável bondade e maravilhas de Deus. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Quer falar alguma coisa, Vi? Não? Não? Quer falar sobre a família, alguma coisa? Não. Ale, é isso. A gente recapitulando aqui. Nós falamos aí uma primeira live que foi mais genérica, né? A gente falou geral, com algumas passagens. A segunda a gente foi falar a respeito do relacionamento e acabou indo pro lado do casamento, né? Que é onde tem que ter, lembrando sempre, né? Não só liberar o perdão, mas prevenir o perdão, é o principal ponto, né? Que a gente encontrou. Depois falamos sobre pais e filhos, em 2 lives que a gente falou aí, foi o seu testemunho, na outra foi o meu testemunho. Nós tivemos a liberação de perdão para os dois, né, e para pessoas, algumas, no seu caso, que já não estavam mais aqui, mas houve essa liberação, né? E aí depois falamos sobre o auto-perdão, né? Depois a gente falou sobre os improváveis, né? Falamos lá, pessoas que às vezes têm um histórico pesado, né? Que foi o caso aí do apóstolo Paulo, né? Que era perseguidor de cristãos e se tornou uma referência, né? Uma pessoa que prega o evangelho e defendeu até o último dia da vida dele. Então, muitos de nós estamos nesse contexto, né? Muitos de nós, às vezes, não nos achamos dignos de pregar a palavra, de ser realmente um discípulo de Jesus, mas isso não tem nada a ver. Se ele escolher a gente, nada vai falar que não. Ele que tem que escolher. Se ele escolheu, a gente vai seguir a nossa missão. E eu venho trabalhando muito isso em mim, eu venho sentindo muito a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família. A minha oração ela é atendida muito rápido, né? Eu fico muito orgulhoso disso, muito feliz, e eu quero compartilhar isso com as pessoas, multiplicar isso, porque quanto mais rápido você tomar uma atitude de ajoelhar e conversar com Deus, com sinceridade, com o seu coração aberto, mais rápido vai ser a sua resposta. Verdade. E ele vai te responder. Não tem como não responder. Se for uma oração sincera, ele vai te responder. Se você não souber, você me chama, que eu vou orar por você.
onde você estiver, porque você precisa passar por essa experiência, né? Essa live é uma prova disso. A gente vinha nesse processo do perdão familiar e além das pessoas que a gente já aconselha normalmente. E uma manhã eu acordei com a imagem dessa live, né? Com esse logo do 70 vezes 7, essa imagem desse símbolo 70 vezes 7 na minha cabeça, com o nosso nome, com um leão junto no fundo e a nossa imagem. E eu não tive dúvida que eu tinha que fazer isso. Eu levantei, te mandei mensagem, você confirmou, falou que topava e falei, nós vamos fazer, né? Isso aí. E assim, porque teve um amigo meu que ainda brincou comigo essa semana, que ele viu lá, quando eu botei lá que era o 7º episódio, ele falou, meu, não acredito, você vai falar quanto que é 70 vezes 7? Até que enfim, hein, na última live, ele falou, pô, é 490, eu já sei. Por dia. Na verdade, é 70 vezes 7. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7 por dia. Ó, É eu muito tenho forte aqui, ó. isso. Eu trouxe aqui pra gente ler, e eu deixei especialmente para a última live, claro. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, nós temos aqui a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, esse é o trecho da Bíblia, da passagem de Deus, onde ele fala que isso tem que ser pregado. Qual que é a moral disso tudo? A infinidade, o infinito, não tem limite para você perdoar. A pessoa não vai pecar contra você 490 vezes por dia, mas é uma forma dele expressar que, assim, você vai perdoar infinitamente, vai sempre perdoar, você vai sempre levar para o lado do perdão. O amor. E falo uma coisa para vocês, todos que se pronunciaram aí no nosso chat, né, falaram a respeito da dificuldade de perdoar, depois que você entende isso, a coisa fica tão simples, porque tudo que você vê de ofensa que acontece, de alguém falar alguma coisa atravessado para você, uma atitude ruim, você já olha para a pessoa pensando, tá bom, eu te perdoo, tá bom, mas ó, não faz mais dessa forma, ó, mas né, vamos fazer assim que é melhor, mas tudo bem, eu te perdoo. Você já vem já com o negócio no seu coração, você já vem com o perdão. Você já não leva lá para dentro aquele negócio que dava aquele nervoso. Eu ficava possesso. Eu já queria achar uma forma de humilhar a pessoa, sabe? De falar alto para todo mundo me ouvir e de me mostrar que eu era o bonzão. E não é nada disso. Eu tenho que mostrar que eu sou o cara mais simples, mais humilde possível. Que eu não tenho medo de ser humilhado. Que não tem problema nenhum, vergonha nenhuma se alguém me humilhar. Porque eu sei que eu tenho no meu coração uma vontade de agradar as pessoas, de não me aparecer, vamos dizer assim. Tô ali. Hoje a Camila colocou uma coisa na minha vida, eu não cumprimentava ninguém. Hoje eu falo bom dia para todo mundo, até andando na rua, às vezes eu cruzo as pessoas e falo bom dia na calçada. As pessoas ficam até olhando. Porque aqui onde a gente mora, né, que é perto do zoológico, mais lugar mais tranquilo, assim, né? O pessoal não tem o costume de falar com ninguém. E às vezes eu passo na rua aqui, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não fazia isso. Mas por quê? É um trabalhar, é um processo, sabe? Não custa você olhar para a pessoa que está trabalhando, às vezes no mercado, ali no caixa, está nervosa, escutar uma reclamação, você elogiar. Abençoar, né? Dar uma palavra positiva. Todos os lugares onde eu vou hoje em dia, todos, a gente abençoa as pessoas, a gente fala da palavra de Deus, a gente leva uma palavra positiva. Todos os lugares. E é um trabalho que a gente tem que ir fazendo aos poucos. Tem uma coisa que eu queria falar muito rápida aqui. As pessoas que já assistiram The Chosen vai saber o que eu estou falando. E quem não assistiu, eu peço que assista, porque fala muito os relatos da Bíblia de uma forma muito clara e linda, né? Quem não assistiu, assistam, né, Lê e Mo? Porque é lindo demais, a gente se emociona. Sensacional. É sensacional. É um amigo que a gente realmente queria no nosso dia a dia. Então, você está no Sermão do Monte junto com Jesus, né? E tem uma coisa ali que eu sempre tenho falado ultimamente, e eu quero falar agora também, que é quando Pedro, né, Simão Pedro, ele é chamado por Jesus. E ele vai atrás da esposa dele para contar, né? E ela conta assim,
E conforme ele vai falando que Jesus, né, que apareceu e pediu para que ele o seguisse, ela começa a chorar. Aí ele fala assim, por que você está chorando? Né? Aí ela fala assim, você está triste? Aconteceu alguma coisa? Aí ela responde, não. É porque Jesus viu aquilo que eu sempre vi em você. E quando o Rafael ele tem se transformado a cada dia, eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre vi isso que ele é hoje. Eu sempre apostei nesse potencial dele. Amém. Então ele é exatamente, e eu agradeço até quando as pessoas veem ele, porque ele pedia muito tipo o valor das pessoas, que as pessoas pudessem enxergar ele, e não precisa. Hoje enxerga ele quem realmente está com o coração aberto, né? E eu agradeço a Deus por as pessoas estarem vendo o que eu sempre vi nele, que é essa bondade, essa generosidade, sabe? Esse processo de estar aberto a mudanças, porque hoje os homens, eles são muito fechados. Não é comum você ver um homem aberto a mudar. Então, ele ter mudado, o Rafael ter mudado, tem que agradecer a Deus. Os homens são trancados. Eu sou desse jeito e é pronto, acabou. Não é assim. Você tem que estar aberto para mudança. A gente está aqui em processo de evolução, né? E o Espírito Santo, ele tem que tratar isso no nosso coração. Então, é isso. Agradeço a Deus, meu amor, por você ser quem você é. E Deus tem visto você. A gente sempre viu a essência deles, né, Camila? Sim, convivendo. E muitas pessoas acredito que devem falar, mas como que ela aguentou 23 anos de casado? É uma essência, é um coração maravilhoso, sempre foi. Só que usava uma armadura de defesa. Era para se defender. Sim. São dois Simões, né? Dois Simões Pedros. É isso mesmo. Mas a essência é isso que está sendo agora colocado para fora. Para fora, isso mesmo. Uma coisa só que eu vou complementar, que o Rafa falou aí, que às vezes as pessoas podem me humilhar. Hoje pode me humilhar, cara. Sabe por quê? Porque eu tenho identidade. Eu sei quem eu sou. Como você também sabe quem você é. Então, se a pessoa tentar te humilhar, ou, cara, releva, porque essa humilhação não vai entrar dentro de você, porque você sabe quem você é. Essa pessoa está tentando te diminuir, sabe Deus por quê, mas nem Deus sabe, na verdade, né? É o inimigo que sabe. Mas quando a gente tem identidade, uma identidade formada, e você tem certeza daquilo que você é, nada abala. Nada abala, mano. E vocês são filhos, nós somos filhos de quem? De Deus. Deus Altíssimo, nosso Senhor. E Ele nos perdoa a todo momento. A todo momento, exatamente. É isso aí, muito legal. Poxa, olha, tá chegando ao fim, Ale? Essa, né? Essa. Vamos estar orando para a próxima. Essa já chegou ao fim e foi muito bom estar fazendo essa live com você. Cara, foi mesmo, cara. E assim, foi de um aprendizado grandioso, porque a gente mais aprendeu nessas lives do que ensinou, para falar a verdade. Mas tocando muitos corações. Alcançou muita gente. Com certeza. Está gravado ali que é para continuar alcançando, né? Se Deus quiser. Tem material aí para a gente poder distribuir, para o pessoal receber e ser tocado, né, ao longo do tempo, com certeza. Fico muito feliz, Ale. Te agradeço pela sua disposição. Sei que é um começo de um projeto que a gente vai falar de outros temas aí também. Vamos desenhar isso melhor, né? A gente falar de diversos temas, porque aí a gente fica naquilo, cara. A gente fica em cima da palavra, a gente vai estudar a palavra juntos, a gente se edifica, né? Exatamente, vai declarando, as pessoas pegam, sabe, no ar, é alguém que está num momento difícil, abre a live naquele momento que ouve a frase que muda a vida dela, né? Então a gente tem que continuar, quem quiser colaborar com a gente, quiser entrar também para falar junto com a gente, para participar das lives, para ministrar isso, cara. Quiser passar algum tema para nós. Com certeza é bem-vindo. Queira destrinchar, né, para poder estar trabalhando na sua vida, pode ser sobre casamento, sobre auto-perdão, dia a dia mesmo, qualquer coisa, ansiedade,
depressão, qualquer outro tipo de assunto, nutrição, né? Você sabe que Discussão infinita. eu tava pensando, eu tava hoje pensando uma coisa, né? Eu sei porque mais isso na minha cabeça. Tudo que a gente coloca na nossa vida e a gente começa a viver aquilo, toma força, cara, né? Então, se você é um cara que você só coloca, eu só uso drogas, você só vai querer usar drogas. Você bebe, você só vai ter convite para beber e para ficar dopadão, cara. Né? Você só briga, você vai arrumar briga em todo lugar que você for. Se você só fala de Jesus, você só vai ter lição de Jesus na sua vida, entendeu? Tudo Você só vai ter que você foca pessoas. expande. Exatamente, cara. Para onde você olha, acontece. Então a gente tem que se monitorar, vigiar e orar, é a palavra. Né? A gente tem que monitorar o tempo todo, tem que caminhar no bem, tem que filtrar tudo que acontece na nossa vida, tem que aconselhar o irmão que está precisando do lado, tem que ir lá e pegar na mão e encher a paciência a semana toda. Né? Por quê? Porque, pô, a qualquer momento pode acontecer uma recaída da pessoa que está fragilizada. Né? Aconteceu o que aconteceu comigo essa semana e eu tava forte, cara. Tava forte para tomar essa porrada. Se eu não tivesse forte, eu ia estar caído. Tanto é que até indo de acordo com aquilo que a Mônica falou ali, né? Que o emocional chega uma hora que ele transparece no físico. Eu tava tão assim, me segurando e guardando para mim os sentimentos que ontem eu passei mal. Tive que deitar e dormir, descansar, porque o meu corpo chegou assim num cansaço extremo, eu não consegui comer, passei mal, assim, fiquei ruim. Fui melhorar hoje. Por quê? É muita emoção, cara, que aconteceu essa semana comigo. É uma emoção, não dormia, sabe? Eu tive 3 ou 4 noites seguidas no final de semana, que eu não estava dormindo direito, né, abalado, assim, mas eu fui me segurando, fui firme, e chegou por duas ocasiões, me tranquei no quarto por 40 minutos e fiquei orando. Hoje e antes de ontem, fiquei orando 40 minutos dentro do meu quarto fechado à tarde, no meu horário de almoço. Eu fiquei lá orando, orando, orando. Deus, tira, acalma meu coração, tira essa angústia. Eu tenho que ser o sacerdote. Eu sou o sacerdote, eu tenho que ter uma postura de sacerdote aqui. A minha família não pode sentir esse sofrimento que eu tenho. Eu sei que, mas tem que liberar. Tem. Mas tem pessoas que precisam mais de mim aqui. Entendeu? Então, assim, me ajudou muito, bem, cara. Você precisa de nós, né? Lógico. Faz parte. Não, mas me ajudou muito. Foi um processo que coincidiu com essa 7ª semana, não tem como não falar isso, né? E me trouxe muito forte para cá, para que eu pudesse encarar tudo isso e tá cheio e também, assim, tá com amigos perto de mim, as pessoas, até estendo um pouco aqui para falar, para agradecer a turma da igreja, que é o Alexandre, o Wagner, o Edmilson, os meninos que foram lá no velório, né? E que me mandaram muitas mensagens, a turma da Igreja dos Pastores também, que me contactaram para falar, a minha turma do pessoal do Anderson, que é a outra turminha que eu ando, que é o Anderson, o Alexandre, o Arthur, as esposas, todos eles, assim, mostraram um amor por nós, assim, né? Todos vocês, um acolhimento, um carinho. Eu não tenho nem como falar, sabe? A minha família toda, né? Meus irmãos todos, sabe? Todas as pessoas sabem quem foi que mandaram mensagens, eu vi todas, nem todas eu consegui responder, né? Até por isso que eu botei aquele vídeo no domingo, mas eu vou saber reconhecer isso no momento certo e devolver esse abraço para todos vocês, que foi muito importante me sentir acolhido e vi que, sabe, é muito bom a gente se sentir querido. E tudo está sendo já feito, né? Deus, ele nos preparou para esse momento. Deus nos colocou no lugar certo, com as pessoas certas, porque sabia do quanto seria a nossa dor nesse momento, como seria difícil para nós, como era necessário a cura do perdão do Rafael com a família, né? Da família com o Rafael, né? Eu com ele comigo, e assim, porque o perdão e a cura é para todos, não é só para nós, né? Então, teve muitos detalhes com que Deus mexeu na nossa vida para nos trazer até aqui, e eu louvo a Deus por isso. As pessoas às vezes falam, não, que crente, que não sei o quê. Eu não sei viver de outra forma. Eu não sei servir a não ser a Deus, não sei. Porque a forma como ele tem
tratado a nossa vida, cuidado de nós, nos detalhes, mostrando o presente, mostrando o amor dele, não só para mim, para o Rafa, para vocês, para aquelas pessoas que a gente sabe que são, mas para a Vitória, em questão em sonhos e na escola, sabe? Então, eu louvo a Deus pelo amor que ele tem por nós, por ter nos escolhido e por ter nos colocado aqui hoje e ter nos dado tudo que nós temos hoje, ter passado por tudo que nós passamos da forma que ele nos conduziu. Porque talvez a gente nem estaria em pé se a gente não tivesse tido todo esse suporte espiritual, né, que Deus nos fez. É isso aí. Vai lá, Lê. Manda a sua despedida aí para a gente poder orar. Gente. Cara, o que eu tinha para falar com relação a essas lives, eu já falei agora. E só tenho a agradecer a você por ser meu amigo, a essa família linda aí que eu amo de verdade. E Deus, como a Camila falou, fez tudo nos mínimos detalhes. Nos colocando juntos, desde lá da academia, nos conhecemos o Miyagi, e Deus foi me guiando e foi nos guiando até chegar nesse momento aonde a gente está conseguindo, com pouca experiência, passar a mensagem dele para as pessoas. Isso cara, isso é muito gratificante. E saber que pessoas estão sendo melhoradas a cada dia com essas lives. E assim, eu não estou falando que eu acho, eu estou falando por testemunhos de pessoas que já falaram, foi muito legal essa live, realmente eu precisava ter liberado esse perdão, realmente, sabe? Então, gente, obrigado a todos que acompanharam as lives, obrigado para quem compartilhou ela para outras pessoas. E, cara, obrigado a você, obrigado a Camila, a Vitória, essa linda que fez oração em todas as lives. Foi demais. Verdade. Abençoada. Essa menina é de Deus mesmo. E é isso aí. Agradeço também você, Lê, amor, que eu sei como para nós mulheres, né, orar e levar os maridos, né, amor, para onde estão hoje é um processo de muita resiliência, de muito perdão, né, de muita força, porque nós somos, né, a base deles. Então, que Deus continue nos sustentando e que a gente possa sempre estar passando para todas as mulheres o valor que uma mulher tem dentro de uma casa, né, sobre o marido, e para que sejam construídos casamentos consolidados, casamentos com base na Bíblia, com Deus, né, para que possamos crescer cada vez mais e não ser destruído casamentos igual a gente está vendo ultimamente, sem amor, sem conexão, né, que nem a minha irmã falou também sobre o perdão, que o perdão ele o lar, né, é uma escola, e é mesmo. A gente aprende muita coisa dentro da nossa casa, a gente tem que estar aberto para esse aprendizado, e que Deus e o Espírito Santo estejam sempre nos conduzindo para estar abertos a ouvir a voz dele para fazer o melhor. É isso aí. Obrigada. Vamos orar, pessoal? Posso orar, Lê? Pode orar. Vamos lá. Vamos orar. Não, já peguei aqui a mensagem. Então, pessoal, vamos agradecer, né? Muito importante a gente fazer uma oração, para que essa oração possa atingir não só as nossas famílias, né? Então vamos lá. Deus, Pai, eu te agradeço hoje por essa oportunidade que nós tivemos aqui durante essas 7 semanas, Senhor. Peço que o Senhor esteja nessas casas, das nossas famílias, tanto do Alexandre quanto na minha, mas que principalmente o Senhor esteja também, Pai, na casa de todos que passaram por aqui nas nossas lives. Que o julgamento não seja mais praticado entre as pessoas, que o perdão seja liberado entre as pessoas, o amor de Jesus possa ser conhecido por essas pessoas, que o Senhor possa acampar seus anjos, Pai, na vida de todas essas pessoas que passaram por aqui, aqueles que estão precisando, aqueles que estão sozinhos agora, que não sabem para onde correr, Pai, que eles possam
tomar a atitude de se ajoelhar e conversar com o Senhor, Pai. O Senhor que traz respostas tão rápidas para todos nós. O Senhor que não quer nada em troca que não seja apenas o nosso amor, o nosso coração aberto, a mudança para melhor, para viver de uma forma agradável, uma forma boa, uma forma perfeita, Pai. Eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de todas essas pessoas que passaram por aqui, que qualquer angústia que essas pessoas tenham, o Senhor deu o primeiro passo, Pai. Que o Espírito Santo deu o primeiro passo no coração dessas pessoas e na vida delas. Que sejam abençoados, Pai, assim como o Senhor tocou o meu coração, Pai, tocou o coração da minha família, da família do Alexandre, e que hoje nós podemos, com propriedade, falar a respeito do seu amor, Pai, que o seu amor anda dentro da nossa casa. Amém. Eu peço, Pai, que esse seja só o primeiro de muitos projetos e que nós venhamos a escutar diversos testemunhos, Pai, de liberação de perdão por conta do Senhor ter nos usado aqui nessas lives, Pai. Não para nos engrandecer, não, mas para engrandecer o seu nome, Pai, porque eu quero ser o seu instrumento para sempre. Tanto eu, quanto o Alexandre, quanto as nossas famílias. Porque eu e a minha família, Pai, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. É isso. Fico muito feliz, agradecido, emocionado pela forma especial que foi essa semana para mim. Tô com meu coração aqui cheio, né? Servindo, sabe? O Rafael, quando eu conheci ele perdeu uma cachorrinha. Quando ele perdeu essa cachorra, ele perdeu 20 quilos. Ele ficou muito mal. Depois veio a vovó e agora a mãe dele. O que eu quero dizer com isso? Como ele tem se fortalecido. Porque agora acho que não perdeu nenhum quilo. Verdade. Tá aqui com segunda, né? Terça, quarta, quinta. No terceiro dia de luto, tá aqui servindo a Deus. Com certeza. Né? Declarando a voz conforme a gente foi chamado para fazer. Sim. Sou muito grata por isso. A evolução dele é muito clara. Assim. Fico feliz. Todas as batalhas são aprendizado. Todas as batalhas servem para nos fortalecer. Para a gente chegar em determinado ponto onde aquela rocha que batia em você, hoje virou um pedregulho. É isso aí. E é um processo, né? Tá bom, pessoal. Então, ficamos por aqui, né? Que vocês todos estejam aí em paz nas suas casas. E amém. Estamos aqui. Aguardem para próximas lives. Nós vamos continuar, não falando só de perdão, falando de diversos temas. E tem bastante tema para a gente falar na Bíblia, hein, gente? Sim. Vamos estar orando. E quem, né, mais uma vez, quiser falar, quem quiser ouvir algum determinado tema, manda para a gente no direct, para a gente estar elaborando um trabalho em cima disso. E também, obrigada. Se precisarem de ajuda, né? Precisarem de ajuda, alguma coisa, pode chamar a gente no direct, chama a gente aí por mensagem, né? Para que a gente possa estar ajudando, intercedendo em oração, sim, intercedendo com aconselhamento. É para isso que a gente está aqui. Já está servindo. Tá bom? Dai, muito obrigada por ter vindo. Nin, minha irmã entrou, minha mãe entrou. Entrou bastante gente. A Ingrid. Ai, gente, entrou bastante gente aqui. Eu vi algumas mensagens que entraram. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. É isso. É isso, Ale. Até mais. Boa noite, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.